ali, de todas as palestras que ele passava, ele contando as peripécias dele, mas em nenhum momento ele pensou nessa situação de dobrar o paraquedas dele. E ele falou, aí o moço olhou para ele assim, aí ele perguntou assim, aí ele estava não respondeu, ele devolveu uma pergunta, então era você que dobrava no paraquedas? Ele falou sim, pelo jeito parece que funcionou, né? Se ele estava ali, porque o paraquedas funcionou, ele não morreu. Aquele homem olhou para ele, sem ter muita palavra assim, agradeceu a ele assim. Imagine, moço, olha a situação, imagine como ficou a cara daquele piloto que se achava talvez assim, um herói, né? Vamos dizer assim, um herói que foi lá, tudo, depois passava em tantas universidades, não nos parece, falando isso. E aquele moço simples cumprimentou ele e saiu de fora. E aí ele começou a cair em si. Quantas vezes, talvez, ele passava lá com aquele uniforme bonito, acho que piloto, né? Todo mundo. Eu, pelo menos assim, em São Paulo tem muito disso lá tem aeronáutica, as coisas lá, então todo mundo saiu um dinheirinho, não sei se aqui ainda tem, mas eu lembro da nossa época aí, saiu um dinheirinho assim, seja o piloto da Força Aérea, todo mundo queria ser, né? Eu que estava amanhã aqui, acho que me achava um piloto da Força Aérea, depois todo mundo é enganado, tem que pagar, né? Alto para fazer, todo mundo queria ser piloto, porque eles vestiam aquelas roupas bonitas, aquelas coisas assim. E ele lembrava, na sua história, quantas vezes ele passou por esse, acho que é marinheiro que fala, né? Ficava lá no porta-aviões lá, e nem bom dia falava, Malemar olhava para ele, porque ele tinha, vamos dizer, as divisas, e aquele simples moço era um simples cabo, soldado, sei lá o que ele é lá, que simplesmente dobrava o paraquedas dele. Quantas vezes ele passou, aí ele foi fazendo uma lembrança e percebeu que quantas vezes ele passava por ele, nem um bom dia falava, tipo assim, é como se fosse essa caixa de som aqui, passava por ele e deu. E aí ele conta que todas as palestras que ele começava, ele perguntava assim para a plateia, falava bom dia, boa tarde, boa noite, você já dobrou o seu paraquedas hoje? Entendeu, irmãos? Quantas vezes nós estamos, eu falo para mim, estou aqui hoje, mas eu sei de onde eu vim, eu sei o que já passei, você sabe de onde você veio, você sabe o que você já passou. Talvez nós estamos aqui bem vestido, com uma roupa agradável, cheiroso, tomando banho, jantando para mim, temos um carro, temos uma casa, um emprego bom, temos várias coisas, mas muitas vezes esquecemos de agradecer a tantas pessoas, a tantas situações e principalmente a Deus. E quando o apóstolo Paulo falou aqui, ó, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Muitas vezes, irmãos, nos esquecemos das situações que nós passamos. E aí, quando se deparamos com uma situação, esquecemos de dar graça a Deus por coisas que já vivemos. O capítulo 1 de Jó fala aqui no primeiro capítulo. Eu não sei quantos já leram Jó, talvez toda a igreja já leu Jó, mas assim, irmãos, uma vez eu já tinha lido Jó, assim, picado, mas um dia eu senti uma vontade de ler capítulo, eu li Jó, assim, ó, comecei e terminei. É um dia lá que eu tinha folga, um dia lá, só que não se assuste, porque se você pegar para ler Jó, você lê rapidinho, você vai ficar pouco de ver que você lê rapidinho. São poucos capítulos, e que se você começar a ler, vai te empolgando, e aquele dia eu li todo o capítulo de Jó. Mas se você ler toda a história de Jó, ela durou 9 meses. Mas só o primeiro capítulo já se diz muita coisa. Quer ver só? Não precisa abrir, vou abrir rapidinho aqui para os irmãos verem. No capítulo 1 de Jó, ele fala assim, ó. O capítulo 1 de Jó diz assim, ó. Eu vou só resumir no primeiro capítulo final, diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou em terra. Ele se lançou em terra e o adorou. E disse: nu saí veio da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor Deus, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma.
No primeiro capítulo, Jó perde tudo que tinha, ele perdeu tudo. Perdeu o propriedade, perdeu o filho, perdeu tudo. Só estava abençoada a esposa dele do lado dele. Mas diz aqui que ele lançou em terra e adorou a Deus. Estava fazendo campanha. Toda sexta-feira o pastor fez uma campanha, eu fiz. O pastor fez outra campanha, eu fiz. E não sei o que, ia fazer uma oração, fiz lá a campanha do envelope, fiz a campanha da coisa assim. Acabou tudo. Cadê a bênção que chegou? É que Deus está me vendo? Deus está me ouvindo? Quantas vezes nós falamos isso? E Deus sabe todas as coisas, irmãos. Quando nós pedimos uma bênção para o Senhor, Ele sabe todas as coisas. Fala a história de uma menina. Quantos anos tem essa menina tua? 3 anos. Um pouquinho maior que ela. Chamava Amy. Tinha 5 anos. Olha só. Irmãos, quando Deus quer fazer algo na nossa vida, Ele faz, e seja feita a vontade dEle. Nós temos que aprender a falar assim, ó, seja feita a tua vontade. Já não oramos no Pai Nosso assim? Que Deus faça a vontade dEle. A menina tinha 5 anos, e um dia ela foi na escola bíblica, e viu o pastor. Pensa um pastor abençoado como a gente tem aqui. Eu gosto de ver um pastor porque ele é calmo, tranquilo, o jeitão dele falar. Eu queria ser igual a ele no jeito de falar, mas eu sou muito afoito, né? Ele fala com aquela calma, com aquela tranquilidade, assim, com aquela eloquência, né, pastor? É assim que fala, né? Eloquência, olha que nome. E aí diz que aquela menina com 5 anos estava ouvindo o pastor, como fosse o nosso assim, falando, e falou assim, ó. Tudo que você orar e pedir com fé, crendo que você vai receber. Ela olha, você falou amém, ela também falou amém, tomou para ela. Então, Jesus, tudo que eu orar com fé pedindo, eu vou receber? Nossa, não vi a hora que faço o culto. E agora vamos então conjunto. Vai, Misael. Aí ele veio o pastor, dá os avisos. Ela queria ir embora. Porque quando ela chegasse em casa, ela ia dobrar o joelho na sua cama e ia pedir com fé. Porque o papai dela, ai que coincidência, né? Tinha olhos azuis. A mamãe tinha olhos azuis. E ela tinha olho castanho. E ela queria ter o quê? Olhos azuis. Ela dobrou o joelhinho com toda a fé e falou: Papai do céu, o pastor falou que a Bíblia diz que se eu orar com fé, se crer eu receberei. Eu quero deitar agora com meus olhos castanhos, amanhã eu quero acordar com o olho azul. Jesus. O pastor falou que se ela orar com fé, uma criança, irmãos, quero ser como uma criança. Você pode aceitar ali assim, ó, ali, né, brincando assim, mas chega em casa, conta tudo. As crianças ficam assim, mas depois em casa começa a pastor falar isso. Porque o irmãozinho não sei o quê, canta pra você. A gente sabe, né? A gente sabe muito bem como que é uma criança. Aí, mimil gostoso, e acordou de manhã. Cadê o espelho? Quando ela olhou, o que ela viu? Cadê a Renan? O que ela viu no espelho? Não, pastor. Ela viu o olho castanho. Todo mundo pensou, o pastor Feldo falou, mas todo mundo pensou, né? Que ela ia ver o olho azul. Mas ela viu o olho castanho. Pensa aquela criança de 5 anos, que viu o pastor falar, que pediu com fé, ela pediu com fé. E ela não ganhou o olho azul que ela queria. Ficou triste, abatida, tanto assim, judiada, assim, nossa. Mas foi crescendo, né? Ela foi crescendo, e quantas. Irmãos, eu criei o olho azul. Aí eu tive o olho azul, depois eu cresci, que não tem nada a ver, olho preto, olho azul, olho castanho, olho preto, não tem nada a ver isso aí. Tem gente que tem olho aí, tanto o olho parece que é olho bonito, e também não enxerga direito. Entendeu? Mas eu cresci e eu percebi que meu olho veio é muito mais bonito que o olho azul que tem por aí. Ela cresceu e se superou, irmãos. Mas dentro da igreja. Cresceu abençoada, foi crescendo, e o que aconteceu? Tem um desejo no coração dela de fazer missão, e ela foi fazer missão, lá para aquele lugar lá do Oriente Médio, esse lugar lá, onde as meninas eram vendidas como escrava, e elas eram vendidas como escrava, pequena assim, e depois elas receberam a Constituição. Tem países aí que as crianças são vendidas pelos pais assim, e ela vai tomar
amada, e ela era servida a escrava, simplesmente é vivida como escrava. E ela se esforçou e foi para aquele lugar, ela falava do Senhor Jesus, assim, não declaradamente, mas ela foi fazer a obra de Deus. Ela foi lá para conseguir o máximo que ela pudesse tirar aquelas crianças de lá. E ela se vestiu como todo mundo se vestia lá. E foi, aí o povo da missão mandou dinheiro para ela foi, e conseguiu comprar 2 meninas. Aí quando ela comprou essas meninas, ele levou para o lugar com o abrigo, uma outra amiga missionária olhou para ela assim e falou assim: Rene, que coisa! Quem te olha, você não fala que você é uma americana. Olha só, você parece igualzinho a uma delas. Que sorte, também você não tem olho como seu pai e sua mãe. Entendeu, irmãos? Naquela hora, ela passou um filme na cabeça dela. Lembrou lá quando ela tinha 5 anos e que ela queria os olhos azuis. E ela orou com fé, e a Bíblia diz que de orar com fé vai receber. Mas muitas vezes, irmãos, Deus tem que falar não para você. Deus tem que falar não para mim. E o não de Deus agora pode ser o sim lá na frente. É muito melhor um não abençoado, um não que nos ajude, que vem agora para ajudar, do que um sim para passar a mão na cabeça. Vou falar assim, né? Fazer o quê? Não, vai sair da igreja, senão ele não vai ficar no serviço, senão meu esposo não vai me amar mais, minha esposa não me ama mais, você não vai falar com a minha comida. Amém, Jesus? Alguém vai querer o azul aí? Alguém vai deixar de tocar o paraquedas? Irmãos, quando Deus quer fazer algo na nossa vida, Ele faz, porque nós precisamos aprender a dar graças a Deus em tudo. Muitas vezes a gente se afoita com as coisas, a gente se preocupa com as coisas. Olha só, eu conversava com um irmão lá da minha terra ontem, e falando com ele tinha feito aniversário. Aí eu liguei para dar os parabéns para ele, conversando, e ele nós falando de Jesus e assim. E aí ele contou de uma bênção que tinha recebido um dinheiro grande assim. Só que eu sei que esse irmão é. Aí eu peguei e falei para ele assim, ó, que bênção, pegou um dinheiro importante. Falei assim, ó, então deixa eu te dizer uma coisa. Agora, agradece a Deus pela bênção que você recebeu e dizima. Irmãos, parece que mexeu na mesa, mudou o tom de voz dele. Abençoa o teu dinheiro e dizima, oferta ao Senhor com alegria, que você está falando, expressando a alegria que você recebeu. Mudou, parece que você caiu o tom, mudou o tom. Parece que eu tinha dado um tapa na cara dele, parece que eu tinha levado. Dali para frente mudou o tom. Aí eu percebi, não deixei, né? Não podia deixar, não é assim. Não podia deixar barato, tem coisa, irmãos, que a gente tem que. Falei, aprenda a dar graça a Deus. Falei, abençoa tudo essa bênção que o Senhor recebeu aí, abençoa. Fica com o 90 abençoado e devolve os 10 que Deus deu total de 100 assim. Irmãos, será que você gostaria de dar 10 mil de dízimo? Quem gostaria de dar 10 mil de dízimo? Seja sincero, irmão. Aí, teve gente que não quis dar. Aí, nem todos levantou a mão. Eu falei para ser sincero, teve gente que não quis levantar a mão. Amém? Mas eu gostaria de dar 100 mil de dízimo. Ô, delícia. 1 milhão? É. Ô, Jesus. Ia ser muito bem aplicado, né? Continuava que se abençoado é bem útil, né? Mas eu ia comprar um outro também, bonitinho. Né? Amém? Irmãos, olha só. Em 1 Samuel, quero só um exemplo de gratidão aqui. No capítulo 1 de Samuel, no 1 Samuel, capítulo 1, no versículo 10, diz assim, ó. Depois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou o voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atendeis para a aflição da tua serva, de mim te lembrais, da tua serva não te esqueceis, mas a tua serva tens um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará navalha. Essa história aqui é a história de Ana.
Não vou ler aqui tudo aqui, porque talvez é bem conhecido dos irmãos. E ela não podia ter filho. E o seu esposo amava muito ela, porque ela era uma serva de Deus também, e tinha a Penina, que era uma outra esposa, e dava filhos para ele. E ela sentia amargura porque ela não podia ter filho. E ela fez um voto com Deus. Não estou falando que é assim que eu para tocar a benção, que temos que fazer o voto com Deus. Mas que eu acho que a gente tem que ter um propósito no coração. A Bíblia diz que deve dar graça a Deus a tudo. Você tem que fazer tudo que você quiser na casa de Deus, no trabalho, aonde for, para a esposa, para o esposo, fazer comida. Eu vou fazer a comida porque é aquele abençoado está chegando e depois se tiver pronta a comida dele, sabe como que ele é, né? Comida requentada, mas não come nem cabacatuça. Vou fazer comida abençoada para o meu Tiago. Fazer comidinha quente para ele, porque eu sei que ele gosta de comidinha quente, né? Eu vou fazer comida para o meu abençoadinho, minha abençoada. Eu vou levar uma caixinha de bombom, eu sei que ela gosta de chocolate, não custa também, né? Nossa, mas R$7 já tá, R$7,99. Vou comprar um bombonzinho, que uma caixa, ela não vai ficar querendo uma caixa de bombom também. Irmãos, ela fez um voto ao Senhor. E falou, olha só, ela não podia ter filho. Interessante dizer aí, né? Mas o Senhor me deu um varão, esse eu vou voto com ela. Deus está falando com cada um de nós, não sabemos o que Deus está falando. Mas se o Senhor me deu um varão, eu prometo que eu vou lá falar, está aqui, pastor. Mais ou menos assim, tá? Eu vou mostrar mais ou menos o que é. Está aqui, ó, o Senhor me deu esse filho. Vai estar nas tuas mãos agora. É só para ter alegria, saber que ele é meu filho, mas está aqui, ó, é para servir o Senhor. Ela ia cuidar, ia trazer roupa, ia fazer tudo, mas ia ficar no tempo. Porque ela ia ficar um pouquinho diferente. Hoje, se alguma irmã chegar com um filho que está aqui, pastor, você consegue? Acho que o pastor vai. O povo que tem vai encostar aqui e vai ficar meio revoltoso. Não é bem assim, né? Mas nasceu, irmão, entendeu? Ela deu o que ela ganhou de Deus, mas ela fez um voto. E diz que de ano em ano ela cumprir esse voto com alegria. Irmãos, o que Deus tem te dado? Quem está com o esposo aí, olha para ele. Olha para o esposo. A irmã, olha para o esposo. Olha para ele assim e fala, obrigado, Jesus, por esse esposo lindo. Ninguém nenhum seja tão lindo assim. Fale para ele. Olha para ele, meu amor, eu te amo. Diga para ele. Sabe, tem gente que hoje não falou, irmão. Você fala, o irmão vai ouvir isso hoje. Olha para ele e fala, meu esposo, eu te amo. Calma, irmão, vou te ajudar agora. Vai, esposo, olha para a esposa e fala para ela, Senhor, obrigado por essa esposa, eu te amo, esposa, por você na minha vida. Viu? Eu te amo por você na minha vida. Amém? Olha a esposa que Deus te deu, olha o esposo que Deus te deu, olha os filhos abençoados que Deus te deu. Olha que bênção. Olha a casa que Deus te deu, olha o trabalho que Deus te deu. E muitas vezes, irmão, tem pessoas que é assim, ó, levanta de manhã assim. Olha o tempo, meu Deus, podia acordar e trabalhar de olho fechado, né? Tem vezes que podia levantar de olho fechado, assim, ó. Nossa, olha que barulho! Que cheiro! Assim, ó, a pessoa vai levantar o olho para se curar dormindo é uma coisa, acordou, parece que é outra coisa. Parece que dá uma ligada em uma coisa assim, né? Tudo é graça. Aí vai acordar gostoso. Irmãos, em tudo dá graça, porque essa é a vontade do Senhor. Em tudo dá graça. Olha só que interessante. O Salmo 9, ele diz assim, quer ver? Rapidinho aqui, eu vou achar aqui. Salmo 9. No versículo 1. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. E contarei todas as tuas maravilhas. Quando assim que um homem chegou, um casal, e queria vender a sua casa. E aí tem um amigo que é poeta. Aí ele chegou assim, ó, eu vou fazer um anúncio no jornal, mas não sou bom com as palavras, não sei escrever direito assim. Né? Vai pôr um anúncio no jornal, como vou fazer para vender meu carro, minhas coisas assim. Você que é poeta, vida poeta, né? Escreve poesia. Podia escrever para mim um rascunho aí, que eu quero botar no jornal vender na minha casa. Olha a sua casinha, olha o teu emprego, o teu esposo. Mas o senhor não sabe que eu casei com ele, era bonitinho, ó. Tá com uma barriga. Mas, gente,
Olha só o que aconteceu. Olha só, em tudo da graça, Deus está falando conosco. Nós temos que aprender da graça de Deus em tudo. Ele falou assim, ó, olha só o que ele escreveu, eu tive que copiar, escrever aqui. Vende-se uma encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo, cortada por cristalinas e marlejantes águas de um ribeiro. A casa é banhada pelo sol nascente e oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. E deixou o papel, deu para ele, falou tchau e foi. Aí chegou, passou uns dias, ele foi lá, quando ele aí colocou o anúncio, ele como foi? Que isso? Quando eu mostrei o anúncio que você escreveu para minha esposa, ela leu, releu, e ela queria sair dali, queria vender casa. Ela falou, o quê? É essa casa que nós vamos vender? Como você está olhando, irmãos, para o teu esposo? A irmã para o teu esposo, o irmão para a esposa, para os teus filhos, dos filhos para os pais, para o teu trabalho? Como que a gente está olhando para as coisas? Estou dando graças a Deus em tudo. Tudo que eu tenho, eu estou dando graças a Deus. Será que não é o olho bastante na tua vida, ou certas coisas que você talvez necessita de dar graças a Deus? Não, eu quero olho azul. Cuidado com o olho azul. Será que muitas vezes eu esqueço de falar bom dia, de dizer para minha esposa que eu amo, esqueço de chegar no meu serviço e abençoar no trabalho, eu esqueço de fazer muita coisa, será que eu estou esquecendo de tocar no paraquedas? Ou eu estou querendo vender a minha casa? Muitas vezes a gente olha para uma situação, mas Deus está fazendo coisa tremenda. E eu quero encerrar, amigos. Diz assim, ó, uma menina, uma professora chegou lá em Gênesis primeiro, diz assim que Deus criou tudo. Lá no capítulo falando que Deus foi criando, criou o homem, criou o dia, criou as coisas lindas. E uma professora chegava e falou assim para os alunos assim, ó. Decidem vocês aqui ao trabalho qual que é a 7 maravilhas do mundo. 7 maravilhas do mundo. E foi lá no Miranda. E foi lá. Tem lá o. Não vou lembrar todos aqui, ó. A pirâmide do Egito, o canal do Panamá, Grand Canyon, o Empire State, que é um estádio. E foi falando várias coisas. Todo mundo lá se uniu lá fazer 7, dividiu os grupos lá. Aí uma moça lá no fundo, quietinha assim. A pessoa viu ela quieta assim e falou, todo mundo fazendo, orando, orar, isso aqui, aí eu falei assim, mas o que acontece com o problema? Eu falei assim, eu estou, professor, eu estou com um problema para descobrir, tem tanta coisa, mas eu não sei o que eu acho aqui de tantas coisas. Aí ela falou assim, tá, vamos ajudar, leia aí que a casa vai te ajudar. Ela falou assim, ela ficou meio com vergonha assim, mas falou, eu acho que até a maravilha do mundo é ver, ouvir, tocar, saborear, sentir, rir e amar. Diz que foi um silêncio na sala. Começaram a colocar o papel em cima assim, ou seja, acabou a história de qual que é a 7 maravilhas do mundo. Eu acho que muitos já viu a história de um pastor, e que o texto lá na internet, você acha esse vídeo na internet, que o moço que ganhou 200 mil almas. O pastor estava lá, olha só, irmãos, um pastor, pensa um pastor, uma pastora, um casal de pastor que faz a obra, que está aqui, a história que o pastor conta para nós, que passa por tantas situações aí, a gente sabe que muitas vezes passam por privações, e de repente nasce o filho. Meu filho nasce sem a perna, só com um toquinho. Sem os braços, um toquinho, uma coisinha de nada assim. Aí o pastor olha para a criança no berçário. Imagina a reação daquele pastor. Olha o castanho. E lá na frente ele foi entender. Esse moço, alguém já deve ter visto esse moço aí, que está muito comentado no meio cristão, é muito esse vídeo, é muito divulgado. Ele já, no mundo ele já recebeu mais ou menos 200 mil almas, por baixo eles falam. E ver o que ele faz. Eu fico com vergonha, eu tenho que passar o vídeo dele, olhar assim, sabe, tapa na cara. Negócio, você tá um chacoalhão, né? Um moço bonito desse Superman, assim, um rapaz forte desse jeito aqui, ó. E aí a gente muitas vezes fica assim, sabe, assim, achando que, devia ser mais forte, devia ser mais alto,
Queria ter mais cabelo, esse cabelo ruim que tem que ficar batendo aqui, ó. Queria ser lisinho, sabe? Olha o Palmeiras, assim, que ele cuida lisinho, assim. Sabe? A gente, irmãos, muitas vezes, e esquecemos de saber que nós temos as maravilhas, o que Deus te deu. A palavra do Senhor eu não lembro, mas ele está no Velho Testamento, você deu teu nome. Não fui eu que fiz o cego, não fui eu que fiz o coxo, não fez o humano, está lá, foi Deus que falou. Deus faz cada um conforme Ele acha que é para honra e glória no nome dEle. E a Bíblia, nós começamos vendo aqui em tudo da graça. Irmão, saia nessa noite daqui, irmão, dando graça em tudo. Você sabe o que Deus está te falando. Muitas vezes nós queremos pedir, queremos receber tanta coisa, Deus quer te dar. Só que lembra que talvez, se você insistir, Deus fala assim, talvez é melhor você ter ouvido um não, hein? Lá na frente, vai falar assim, meu, se eu tivesse olho castanho aqui agora, eu conseguiria a situação, só porque eu tenho azul, não consigo. Amém, Jesus? Só para encerrar. Olha só. Deus deu o que Ele tinha de melhor. Jesus. Deu Jesus para nós. Entregou Jesus na cruz. É interessante, irmãos. Eu tenho 40 anos, há um bom tempo cristão. E hoje eu me deparei com uma situação com uma pessoa. Por isso que eu falo, não tenha medo de uma situação de falar de Jesus. Falar para as pessoas, a gente se preocupa que as pessoas vão pensar e deixa de pensar. Não tenha medo. Se você precisar de pensar no monte de Jesus, que Jesus cura, liberta, olha atrás, dá uma foto, leva lá o pastor Lauel, uma peça de ouro. Você sabe, exerça a sua fé nesse sentido. Convida a pessoa, nós temos um domingo no trabalho da família, você leva uma peça de roupa, uma foto, uma chave, e Deus vai fazer o favor do teu esposo. Uma situação, não tenha medo de falar. Porque eu conversando assim, num assunto rápido que passou assim, falou, e depois eu fiquei pensando, meu Deus, e a gente fica pensando para falar para as pessoas. A pessoa no meio da conversa falou assim, ó, é Jesus, né? Chegou 12 anos, parou e não falou mais. Aí voltou só com 30 anos. Na conversa lá estava falando assim, que todo mundo tem seu momento que, no caso da conversa lá é de rebeldia, numa situação. Eu fiquei pensando, aí não deu para entrar na conversa ali, ficou, mas só serviu para mim isso aí. Quer dizer, ele conhece muito a Bíblia, parecia não conhecia nada, mas sabia que Jesus, com 12 anos na Bíblia, parou da história de Jesus e voltou com 30. Aqui, a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo em tal maneira que deu Jesus, o seu único filho, para morrer na cruz por nós. E é por isso que nós estamos aqui hoje. E é um motivo maior de nós darmos graça. Amém, Jesus? Você está precisando da graça do que, irmãos? Por que eu tenho que dar graça? Muitas vezes eu entrei aqui, o irmão viu que falei 2 domingos. Um domingo estava ruim de costa, estava só na base do remédio que eu travei minhas costas. E outro foi aquela, eu nem vou falar o nome dela que foi, aquela tosse que já sumiu, danada, vai embora, em nome de Jesus. A esposa não sabia o que fazia mais, mas Jesus fez, graças a Deus. Mas irmãos, como é gostoso estar na casa de Deus. Fica sempre um domingo para você ver como que é. A falta de ficar, por exemplo, deitado numa cama porque você está com dor nas costas e não conseguia fazer nada. Eu dou graças a Deus por estar aqui hoje. Quantos poderiam estar aqui hoje que estão na nossa casa, que estão na nossa congregação, não estão? Deus sabe todas as coisas. Sabe, irmãos, eu já fui da época de falar, aquele irmão onde está? Está no Bananadama, está não sei no que, está não sei no que. Não falo mais. Dou graças, Senhor, por estar aqui dentro da tua casa. Curva a sua cabeça. Feche os olhos. Eu gostaria de fazer só essa oração. Que Deus continue falando no nosso coração. E que Ele nos ensine a dar graça a Ele em tudo. Que nós saímos aqui nessa noite, irmãos, pensando bem melhor nas coisas que nós recebemos do Senhor. E aprendamos a dar graça a Ele em tudo. Senhor, nosso Deus e eterno Pai. É quando Ele vem na minha alma, no meu coração, Senhor, que eu te dou graças por estar aqui na Tua presença. Eu sei que não foi eu que te escolhi, mas o Senhor que me escolheu. Lá no meio, Senhor, lado da multidão, lá no meio de tantos jovens, ó Pai, eu era um jovem, estava lá, Senhor, o Senhor me chamou pelo nome. O Senhor me sabia, Senhor, lá da minha situação. E mesmo, Senhor, lá com o meu olho castanho, o Senhor me chamou. E mesmo que eu queria outra situação, o Senhor me chamou, e o Senhor fez eu aprender a dobrar o Pai a queda. O Senhor me colocou em tantas situações, ó Pai, e eu te dou graça, porque sei que quantas vezes o Senhor falou não para mim, hoje eu entendo, Pai. Eu quero sair daqui nessa noite aprendendo a te dar graças ainda mais, Senhor,
porque o Senhor me ensina em tudo da graça, porque essa é a tua vontade. Porque a tua palavra diz, ó Pai, em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o teu propósito. Que nessa noite, Pai, o teu propósito se realize no meu coração, no coração dessa irmã, desse irmão, desse jovem, dessa criança, dessa família, desse casal, Senhor, que talvez Senhor, que estão aflitos, cheios de dificuldades, de problemas, meu Pai amado, querendo ouvir uma palavra, e talvez querendo ouvir uma outra palavra, mas o Senhor falou nessa noite, dá graça no que eu tenho te dado, dá graça no que você tem, dá graça no teu trabalho, dá graça no teu esposo, dá graça na tua esposa, nos teus filhos, que você vai ver o que Deus vai fazer. Senhor, talvez esse irmão entrou aqui, Pai, desesperado com amanhã, mas o Senhor disse que devemos nos preocupar com o dia de amanhã, que o Senhor cuida dos passarinhos,